Olá, tudo bem? Eu sou Isaac Bueno. Seja muito bem-vindo ao nosso Bitalks. Esse que é uma edição especial com um especialista. É isso mesmo. Você que já assistiu às outras edições, a gente teve case do Apvida, tivemos o case da maior engarrafadora de Coca-Cola do Brasil, que é a Solar, e hoje teremos ele, que é especialista em comunicação e liderança, trabalhou por longos anos na área de comunicação e audiovisual, é escritor, palestrante, meu amigo, queridíssimo Eduardo Zugaim. Vem para cá, Eduardo, uma salva de palmas para E ele. aí, Isaac, tudo bem? E aí, pessoal? Espero que Tudo esteja ótimo. Se todos bem aí. apresenta para quem ainda não te conhece, que eu acho muito Que difícil, mas se bom. Bom, gente, apresenta. eu não sou tão famoso assim, não exagera. Bom, gente, eu sou Eduardo Zugaib, sou escritor, palestrante. Como o Isaac falou aí, eu trabalhei, antes de trabalhar com desenvolvimento humano, e notadamente desenvolvimento de liderança, eu trabalhei 18 anos no mundo da comunicação corporativa, principalmente ali, agência de propaganda, departamento de marketing, veículos de mídia, produtora de vídeo. Então eu tenho aí uma certa experiência do lado de lá do balcão da comunicação, aquele que conversa com o cliente lá fora, né? Em algum momento eu acabei sentindo a necessidade de conhecer um pouco o lado de dentro, o lado de cá do balcão, para entender como a comunicação poderia também se tornar algo de potência dentro da empresa, principalmente para encantar, engajar aquele que é o cliente interno. Então, às vezes, Isaac, o pessoal que trabalhou comigo naqueles 18 anos pergunta, né? Poxa, Eduardo, você deixou de trabalhar com comunicação? E eu falo, meu amigo, eu estou trabalhando cada vez mais, né? Não parei, pelo contrário, eu trabalho muito mais agora, né? Que eu estou dentro das empresas, né? Com programas de liderança, de treinamento, enfim, levando ali a revolução do pouquinho, que é a metodologia que nasceu do meu livro, que ganhou robustez aí nos últimos 10 anos, 12 anos praticamente. Então, eu estou muito mais na comunicação agora do que naquele movimento todo, né? Do lado de lá do balcão. Então, esse sou eu, estou aqui para conversar, rodo o Brasil aí, já estou também começando aí a fazer alguns trabalhos com públicos para a América Latina, né? É algo que eu estou investindo já há um tempo aí. Então, e principalmente trabalhando com liderança, e Isaac, principalmente verticalizando mais um pouco, trabalhando com lideranças, o campo das atitudes, a partir da Revolução do Pouquinho, e da comunicação. Como é que a gente faz isso permear a cultura, criar comportamento desejado, evitar comportamentos nocivos e tornar um ambiente da empresa, né, um ambiente interno ali, um ambiente que cada vez mais com segurança psicológica, né, com um ambiente de confiança, onde as pessoas possam ser quem elas são de verdade, sem perder sua singularidade, ao mesmo tempo estar alinhadas aí ao projeto da organização. Então, resumidamente, meu pitch de elevador foi esse, Isaac, um pouco longo, né? Foi um prédio de 20 andares que a gente subiu aqui, mas pelo menos já dá para ter um panorama aí. Já dá para saber com quem nós vamos conversar, né? Eu já conheço, então eu sou aí suspeito para falar, mas para quem ainda não lhe conhece, quem está nos assistindo, para poder saber suas credenciais. É escritor também, tá, gente? Ele esqueceu de falar. Sim. Ele é escritor, tem aí alguns livros que eu amo, inclusive. Então, depois a gente passa aqui os contatos para você poder, né, acessar e conhecer melhor. Para a gente começar a nossa conversa, qual é o papel da liderança da comunicação interna ou comunicação corporativa? Bom, vamos inverter um pouquinho a pergunta. Vamos pensar assim. O que é, né? Assim, porque quando eu vou fazer alguma visita para algum cliente, né, e vão me trazer algum briefing, eu virou até uma piada já para abrir a reunião, né? Porque eu falo assim, olha, qual que é o segundo maior problema de vocês aqui, né? O segundo maior problema de liderança que vocês têm aqui dentro. E aí o pessoal, por que o segundo? Né? Porque o primeiro eu já sei que é comunicação. Eu quero saber o segundo, que pode variar um pouco, né? Mas invariavelmente vai acabar sendo vinculado ao primeiro, vai acabar sendo o resultado do primeiro. Então, isso naturalmente, né, é um quebra-gelo, é uma brincadeira ali, mas que mostra, Isaac, uma situação que a gente que está aí atento ao que está acontecendo, atento às pesquisas, né? Atento a tudo aquilo que está acontecendo nas organizações, e hoje nós temos bastante indicadores que trazem isso de uma forma mais robusta, a gente vai entendendo que, cara, a comunicação parece que, apesar de todo o esforço e todo o incremento tecnológico que houve aí nos últimos 20, 25 anos, a tecnologia aumentou assustadoramente, né? Porém, a qualidade da comunicação caiu vertiginosamente, né? Parece que a gente se comunica cada vez menos, a gente se conecta cada vez menos, e a gente acaba delegando para as ferramentas
coisas, questões, pontos de atenção que pertencem à liderança, né? A gente está terceirizando, delegando para a ferramenta coisas que são da liderança, né? Então, assim, se eu pudesse pegar uma metáfora bastante simples, né? Se a gente pegar, vamos imaginar que a comunicação é um pano molhado, tá? Se a gente torcer esse pano, a água que cai desse pano tem que ser comunicação, entendeu? Ou seja, ela está intrínseca à liderança e, naturalmente, a liderança, pelo que ela comunica ou pelo que ela deixa de comunicar, aí entra a importância, chegando de sola na pergunta agora, né? Pelo que ela comunica, o que ela deixa de comunicar, ela acaba construindo aquilo que a gente conhece por cultura organizacional, né? E que vai enrabichar por diversos caminhos, vai chicotear para diversas áreas, né? E que tendem a reforçar se o ambiente que está ali é um ambiente onde as pessoas podem trabalhar, né, se dedicar, focarem, sem medo, sem precisar ficar se protegendo. Eu já vi empresas assim que a pessoa passa mais tempo se protegendo do que trabalhando, né? Então, isso acaba sendo o papel da liderança, né? Ela que é quem vai, de certa forma, nortear essa cultura, e essa cultura vai pelo comportamento da liderança, e boa parte, vamos ver, a água desse comportamento, na brincadeira do pano, é comunicação. Lembrando que comunicação não é apenas aquilo que você verbaliza, né? É aquilo que você mostra, é aquilo que você exemplifica pelo campo das suas atitudes. Por isso que eu gosto de colocar sempre, né? Eu trabalho com atitude e comunicação. Eu entendo que isso são fatores que são indissociáveis quando o assunto é liderança. Então, Isaac, se a Juliana para poder colocar aqui, abrir um pouco o slide aqui, eu trouxe algumas pesquisas, né, que mostram como a coisa não mudou muito, né? Você vê, lá em 2010, estamos falando aqui de 16 anos atrás, né? O PMI Brasil já tinha um índice lá, que entrevistaram CEOs de grandes organizações, e a pergunta foi mais ou menos assim, dos projetos que fracassaram naquele período apurado, quantos fracassaram por problemas relacionados à comunicação, principalmente ali durante a execução? 76% dos projetos fracassaram por problemas de comunicação. É assustador, né? Eu estou falando de 2010, onde você já tinha intranets desenvolvidas, você já tinha vários aplicativos aí para o pessoal começar a conversar, para ter redes internas e tal, mas parece que a qualidade foi caindo, né? Aí a revista The Economist, em 2018, fez um trabalho um pouco mais assim, esmiuçou um pouco mais essas dores de comunicação e trouxe esses outros índices aqui, né? 44% dos entrevistados relataram que falta de comunicação atrasou ou causou falhas na conclusão de projetos. Desses 44, 18 afirmaram que as falhas causaram redução nas vendas. Olha o bolso doendo aí, olha o financeiro reclamando aí, entendeu? Porque não está fechando a conta, por um problema que está aí passando pelos corredores, né? 52% afirmaram que os problemas de comunicação contribuíram para o estresse. 2018, né? Já se falava um pouco aí da saúde mental, a gente nem imaginava ainda que a gente teria uma pandemia pela frente, mas já se falava sobre saúde mental, que é um assunto que lá em 2010, né, aquele filósofo coreano Byung-Chul Han já falava sobre a sociedade do cansaço e apontava, vários estudos sinalizavam que agora, né, praticamente na época que a gente está vivendo, teríamos uma pandemia de problemas de saúde mental. Olha isso, que loucura. E é o que a gente está vendo hoje nas empresas, né? E nem se falava de pandemia da Covid, que foi um acelerador de muitas questões de saúde mental, né? E desses 52% aí, desdobrando, 31% falaram que os problemas de comunicação aumentaram o desânimo, né? Ainda na Economist, tá? Na mesma pesquisa aí, 78% acreditam que objetivos mais claros em reuniões. Olha aí, liderança, o que a comunicação tem a ver com você, né? Impactariam melhor as mensagens corporativas. Por outro lado, ali, 62% acreditam na importância dos treinamentos e capacitação para melhorar a compreensão das instruções de trabalho, tá? Ainda temos aqui da SHRM, né, que é aquela instituição americana lá, Society for Human Resource Management. Ai, aí dói no bolso, hein, Isaac? Aqui dói no bolso, hein? $420 mil, tá? Em 2022, tá certo? É o prejuízo médio decorrente de falhas de comunicação em empresas com até 100 funcionários, tá? Vamos falar de uma empresa grande agora, uma grande organização, empresas globais aí que estão espalhadas pelo mundo, mais de 100 mil funcionários, 62,4 milhões de dólares é o prejuízo médio recorrente lá em 2022, tá? Decorrente das falhas de comunicação. E fechando aqui, pela Aberge, né?
em 2022 ainda, 70% das empresas afirmam que nenhuma tarefa referente à comunicação, a liderança aqui, cara, né, é mais desafiadora do que engajar os gestores como comunicadores. Ou seja, lembra da água do pano? Aqui nós estamos trazendo a água em números, em dados, para entender que você não existe liderança sem comunicação, tá? Liderança, a comunicação é condição, como diria no direito, né? Sine qua non, uma condição sem a qual não existe comunicação. Então, Ju, podemos aí derrubar por enquanto esses slides aí para a gente desenvolver um pouco aqui. Obrigado aí pela ajuda. Então, Isaac, você vê como a coisa é crítica, né? Como a coisa é crítica, né? E, naturalmente, isso aí acaba pegando, né? Em muita situação, né? Mas vamos agora fazer uma brincadeira aqui, né? A gente não precisa nem ir nessas pesquisas todas para falar de comunicação. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui participa de algum grupo de WhatsApp, da família, de amigos, né? Da galera da faculdade, sabe? Com certeza tem alguém da turma do lazer, turma do clube, do condomínio, né? E ali você tem uma ideia de como a comunicação é um problema na vida do condomínio, imagina. Cara. E você vê lá figuras que deveriam ser de liderança, síndico, né? Perdidaço, totalmente perdido ali, né? Diante dos dilemas que são trazidos, dos conflitos, né? Enfim, e aí, meu amigo, a coisa vira literalmente aquela loucura, aquele caos, né? Porque a gente parece que o acesso à ferramenta baixou a qualidade da nossa comunicação. É uma coisa meio inversamente proporcional, né? E isso não deveria ser assim. E a gente, enquanto liderança, é o que eu costumo falar, a gente deveria, assim, ter uma atenção cada vez maior com isso. Cada vez maior, né? Ah, Eduardo, mas eu sou tímido. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é comunicação para você fazer palestra, tá? Sim. Não é comunicação para você subir num palco aí, como eu estou acostumado, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não, é comunicação para você, principalmente, escutar as pessoas, escutar os ambientes, mapear as redes de conexão que existem dentro da empresa, o fluxo que existe dentro da empresa, né? Porque, Isaac, às vezes eu estou levando provocações em organizações. E aí eu encontro empresas que o cara que está numa sala, que responde por uma parte do processo, tá? Ele não conversa com o cara da sala do lado, de quem ele recebe o trabalho. Entendeu? E aí eu tenho que lembrar coisas assim, né, que são até pueris, né, coisas assim infantis, né? Tipo assim, camiguinho, vamos lá bater na porta do coleguinha da sala do lado. Sentar na mesa. Sentar na mesa, tomar um café, sem compromisso, você vai lá para conhecer, para entender, ver quem são as pessoas, né? Entender quais são os gargalos dessa passada de trabalho para a sua sala, né? E também faça a mesma coisa para quem você entrega o trabalho, né? Porque são coisas tão simples e tão óbvias, Isaac. Porém, parece que assim, quanto mais a gente caminha no excesso de informação, mais o óbvio precisa ser dito, porque a gente está se perdendo no excesso de informação. Então, a gente acaba pensando então, né? Pô, nos últimos 25 anos aí, não parou de evoluir a ferramenta, porém, não parou de deteriorar a qualidade da conexão humana. Não estou falando conectividade. Conectividade, ferramenta. Conexão, meu amigo, minha amiga líder, é uma tarefa humana, é um algoritmo humano, e a gente não pode abrir mão disso pensando que a ferramenta vai fazer isso por nós, tá? Cabe, então, a gente... Fala, Isaac, quando você traz essa sua fala, né, a gente pode fazer até uma retrospectiva dos jargões que a gente ouvia, né? Em 2009, quando eu fiz faculdade, a gente ouvia falar do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Depois evoluiu para o chá, resultado. Depois veio hard skill e soft skills, habilidades humanas e habilidades técnicas. E hoje a gente tem falado de habilidades humanas. Ensinar o humano a ser humano. Nós desaprendemos a ser humanos. As tais da inner skills, né? Que é você interiorizar, você se conhecer, você ser capaz de autoconhecimento, de conhecimento do grupo, né, de empatia, são inner skills, né? Quanto que a gente consegue se conectar. Então, parece uma obviedade, porque você tropeça nesses discursos em vários congressos, em vários perfis de internet, várias pessoas falando sobre isso, mas há um certo egoísmo, né, uma certa miopia, né? Uma pessoa assim, ser um pouco muito centrada em si, que impede a gente de tirar um pouco essas barreiras, tá? E construir verdadeiramente ambientes de confiança e segurança psicológica.
A questão, o que é, Isaac? Quando eu falei isso, segurança psicológica, ambiente de confiança, né? Comunicação não violenta, por exemplo, quando eu falo isso, muita gente pensa que o pacote que resume isso é passar pano para permissividade, passar pano para resultado ruim, passar pano para comportamentos duvidosos, porque eu não vou chamar atenção, porque eu não quero que a pessoa se ofenda. Não tem nada a ver. A questão é o como a gente conduz essas conversas para que respeite-se até a individualidade da pessoa, porque, de repente, você não sabe de onde está vindo esse comportamento, mas precisamos ouvir, entender, para tentar criar um mínimo de recuperação, né? Para que a pessoa possa se inserir com mais tranquilidade, porque muitas vezes um comportamento enviesado que tem dentro de uma empresa, alguém que está destoando da equipe, às vezes é uma pessoa que está muito mais com medo de alguma coisa do que simplesmente alguém que está agredindo gratuitamente. Então, o líder entra nessa hora, né, para entender, escutar, ouvir, né, descer daquele pedestal de ego, né? Eu brinco, né, líder, tira um pouco a cueca de cima da calça, você não é super-herói, para de querer ser super-herói, cara, se vulnerabilize um pouco. Se vulnerabilizar não é ficar fazendo dramalhão pelos corredores, é você contar que você também precisa de ajuda, você falar que você não sabe tudo, é você contar com a ajuda das pessoas, você também ter um pouco de receio, você compartilhar dúvida, isso é se vulnerabilizar. Mas parece que as pessoas vão deteriorando o significado das palavras, né? E aí acho que vulnerabilizar é ficar escrevendo uma novela, né, cheia de dramalhão e fazer todo mundo chorar. E, cara, em algum momento isso pode até acontecer, mas não é o cerne do negócio, né? Então, compete a gente, então, Isaac, é recuperar 3 pilares aqui básicos da liderança na comunicação. Primeiro é a precisão, segundo é a empatia, terceiro é a presença. Ou então, resumido, né, de uma forma bem fácil de entender para todo mundo, cuidar bem do que da comunicação, da informação, cuidar bem do como, que é a empatia, né, o como que a gente está fazendo fluir essas nossas conversas dentro da empresa, né? E, por fim, cuidar do quanto, que é a presença, a regularidade. Porque, líder, vou te contar uma coisa, tá? Não adianta na reunião inicial, primeira reunião do ano, o kick-off, como se fala, né? Naquela reunião, você chegar inspiradíssimo, fazer aquele discurso maravilhoso, somos uma família, aquele monte de clichê, precisa vestir a camisa, blá, blá, blá. Legal, a galera pode até se inspirar pelo seu discurso, pode até sair de lá, né? Mas se isso não tiver uma regularidade, uma recorrência ao longo do ano, em rituais que construam atitudes e assegurem atitudes sendo trabalhadas, de forma que a mudança que a gente quer permaneça tempo suficiente acontecendo para que se realize de verdade, né? A gente está falando da essência da revolução um pouquinho aqui. Então, não adianta você ter um discurso inspirador na primeira reunião e depois outro inspirador no final do ano, na festa da firma, que está todo mundo lá, né? Não adianta, cara. A comunicação precisa acontecer nas outras 52 semanas do ano, né? E a gente deixa isso a desejar, Isaac. Esse é a principal dor do negócio. Sim, e você traz uma fala que ela é muito pertinente quando você fala de fragilidade. A liderança, ela confunde fragilidade com fraqueza. Exato. Eu não posso ser fraco. Então, ela confunde de dizer que não sabe, ou dizer que precisa de ajuda, que é uma fragilidade, com fraqueza. Porque Exato. Se eu cheguei no meu cargo de liderança, de gerente, de diretor, eu não posso demonstrar que eu não Exato. Sou capaz ou competente para estar onde nós estamos. E quando a gente avalia o papel do líder, ele tem duas dimensões: processos, número, resultado e pessoas. E qual que é o mais desafiador? Pessoas. Bom, pessoas, sempre, né? Sempre. Porque o processo normalmente é uma ciência exata. Vamos pensar Sim. assim. O processo é uma ciência exata, né? A gente está falando aí do campo o quê? Do método, da meta, da métrica, né? Da capacidade de gerenciar a mudança. Tudo isso se traduz, de certa forma, pela informação, pelo nosso primeiro fator, que é a precisão, a informação, né? É o que da comunicação. Então, isso é mais fácil de você deixar assegurado. E vou te contar, ainda assim, sendo mais fácil, tem muito problema por aí, né? Só quem já, pessoal de finanças, por exemplo, que já teve uma vírgulazinha deslocada em algum número aí, sabe a dor de cabeça. Sabe o impacto, né? Sabe o impacto que isso deu, né? Quanto que esse erro, às vezes, ficou silencioso, criando caos, criando tudo lá, sabe o problema que é. Então, zelar pela precisão é fator crucial.
Só que a gente acredita que só zelar pela precisão resolve o problema. No campo da comunicação, legal, eu preciso fazer uma informação chegar para todos os meus colaboradores, para todo o meu time, todos os níveis aí. O que eu faço? Eu mando um e-mail. Resolve? Não. Então vou fazer um cartaz e botar nos corredores. Resolve? Não. Tem gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar, né? Enfim, aí entra um monte de questões aí, né? Já falando do acompanhamento, falando de outros ferramentais aí, que é o feedback, que é o feed-forward, que é o follow-up, que é o acompanhamento, né? E também compreendendo, principalmente dos primeiros, vamos pensar numa empresa grande que tem vários níveis, mas vamos supor, você está num posto de liderança e há pessoas, a sua equipe abaixo de você, que podem ser outros líderes, liderando outras pessoas ou liderando outros líderes, só visualizando aí um pouquinho daquela pipeline da liderança do Rancharan, daquele autor, né? Legal. Mas você tem que assegurar que, pelo menos com esse pessoal que está direto com você, a coisa está compreendida. Então, você sim vai ter que ter um esforço individual, conversas que podem até ser, no primeiro momento, compartilhadas de forma ampla, mas a busca da certificação de que o que se falou foi compreendido, né? E o que se tem de perspectiva do lado de lá da comunicação, pelo seu receptor, isso tem que ser feito de uma forma bastante singular, né? Por isso que se fala tanto de gestão por singularidade, né? Se fala tanto de compreender a diversidade que está presente no grupo, seja a diversidade comportamental e outros tantos recortes de diversidade que tem por aí. Porque o líder tem que fazer essa interpretação. Ele não pode ter, na sua capacidade de observar pessoas, ter apenas duas qualificações. Pessoas prestam, pessoas não prestam. Isso é uma liderança muito rasa, muito superficial, muito tacanha, e com certeza ela vai pagar o preço dessa falta de sensibilidade. Então, é mais ou menos aí, meu caro, a coisa pega fogo. Então, zelar pela precisão é o campo da ética também, entendeu? Zelar pela precisão. E até para a gente ser um pouco até mais o mundo real, né? Quantos dos nossos líderes têm nas suas agendas, pelo menos uma vez por mês, rituais coletivos e individuais? Exato. Quantos? Esse é o momento constrangedor de qualquer treinamento de comunicação, porque o cara não tem. Não tem, tá? Ele acha que se não tem ninguém reclamando, está tudo bem. Ele acha que o silêncio representa uma segurança, e é exatamente o contrário. O silêncio é um perigo. Você achar que as pessoas estão todo mundo tocando a operação, tocando o seu trabalho, acreditando que ninguém está reclamando, ninguém está doendo, ninguém está chorando. O resultado malemar está saindo lá no final da esteira. O cara acha que isso aí é um sinônimo de segurança, de estabilidade. Mas é a pior coisa que possa acontecer. É melhor você ter um ambiente onde o conflito é trazido à mesa, né? Onde a realidade é colocada à mesa, sem busca de culpados, mas busca de tornar toda a experiência que seja negativa, uma experiência que doeu, pode ter doído até no campo do prejuízo, mas trazer essa experiência para a mesa, esmiuçar isso, fazer uma dissecação disso para entender onde que o problema já está feito, gente, não tem volta, já deu prejuízo, tá? Beleza. Podemos chorar ou podemos pegar isso aí e entender onde nós erramos e tornar isso um movimento de treinamento e desenvolvimento. Sim. E eu acho, como profissional de treinamento que eu sou, que treinamento e desenvolvimento é comunicação pura, porque senão o cara acaba agindo ou reagindo, Isaac, apenas pelo calor do momento. E isso é um perigo, quando não há norte para isso. É um perigo, porque vai agir conforme o humor do dia. Então, né, o campo da ética também é assegurado dentro da questão da precisão da comunicação, né? Porque senão fica tudo muito solto, né? Fica tudo muito... A gente acaba criando a chamada zona cinza na organização, né? Onde é tudo muito subjetivo, onde é tudo muito assim dúbio, tudo muito ambivalente, né? E quando você fala de ética, meu amigo, ambivalência é um perigo, né? A coisa. Sim, que porque é o que eu entendo sobre, né? Quando a gente fala de comunicação, o indivíduo ele recebe o estímulo, né? E ele vai dar significado àquele estímulo. Exato. Então, quando você tem a accountability, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo.
quando você traz, eu mandei um e-mail, eu mandei um cartaz, Só tô lavando a mão. eu não estou tendo um comportamento de autorresponsabilidade sobre o tá. meu papel. Quando a gente enxerga a liderança ele é o guardião da cultura corporativa, né? A missão, visão, valor. Eu tenho que observar no meu líder os comportamentos que a empresa espera que eu tenha dentro da empresa. Então, eu também espero que ele minimamente me garanta as informações necessárias para o meu trabalho. Quantas empresas, no processo ali de onboard, aculturamento, o colaborador não sabe o que a empresa espera dele. Exato. Aí ele é avaliado 60, 90 dias, sem nem saber no escuro, que esperavam dele. Ele está ali trabalhando, entregando, sem ter em nenhum momento alinhamento de expectativas da sua entrega quando você chega. E quando a gente fala de comunicação, você vai ter aí aspectos muito mais densos e profundos e muito mais básicos para qualquer relação. Eu estive gerente de uma empresa de material de reforma e construção aqui no Ceará, 75 anos, né, 10 lojas, 500 colaboradores, e um dia, na comunidade de comunicação, um colaborador chegou falando que se despedindo porque estava sendo desligado. E aí, ok, e aí outro, e eu fiquei, gente, o que é que está acontecendo? Na mesma hora, vários gerentes das lojas começaram a me ligar. Isaac, olha, o time aqui está dizendo... Aí, eu parei a operação, fui entender, fazer perguntas. Não, porque o colaborador X acordou de manhã, foi comprar pão na padaria e na hora de passar o vale alimentação, que deveria ter caído naquele dia, não caiu. O que é que ele supôs? A leitura dele foi demitido. Automaticamente ele chegou na comunidade da loja dele, que tem ali uma média de 60, 100 pessoas. Gente, obrigado, fui despedido. E as pessoas, sem entender, não caiu o meu vale alimentação. O que é que as outras pessoas fizeram? Foram olhar no aplicativo. Não tinha caído também. Sabe aquela charge do fogo? Que o efeito manada. Eu lembro que na hora eu vi esse vídeo acontecendo, porque começou, foi para o CD, foi todas as lojas, e aí eu tive que rapidamente entender a situação. Foi pago, teve um problema no fornecedor, chamei os líderes. Rapaz, que loucura. Gente, eu não tenho condição de estar em todas as lojas, então parem a operação, chamem os colaboradores e comuniquem. E aí depois entra a comunicação corporativa reforçando o que o líder fez previamente. Aí vem o vídeo, vem a arte, vem o folder, vem, né, o mural. E aí, óbvio que nesse processo, depois, você consegue avaliar quem que de fato cumpriu. Para você ter ideia, Eduardo, eu escrevia e mandava para o gestor falar o que ele tinha que falar. Porque até aí eu tinha 60 líderes ali. Poderiam dar 60 versões da história. 60 versões cada um ia falar de qualquer jeito a versão da comunicação. Olha aí pode ser que minimizaria ou... não, porque foi o financeiro que... Não, vou aqui... Gente, aconteceu isso, tá aqui o que vocês precisam falar. Sigam o script para minimizar. E mesmo assim, o tom de voz, o jeito debochado ou não ter falado, eu tive várias repercussões depois para você ver a importância do papel da liderança na comunicação. Isaac, assim, às vezes eu recebo pedidos de orçamento, por ser palestrante, por estar no mercado, por estar exposto, enfim, por ter uma metodologia que conversa com os mais diferentes níveis de complexidade cognitiva, enfim, não importa, reforçando um pouquinho, conversa com vários níveis, né? E assim, às vezes eu recebo alguns briefings assim, olha, eu estou aqui, minha equipe está aqui, temos 1000 funcionários, né? Um exemplo, temos 1000 funcionários, e eles estão todos desmotivados, o pessoal está meio desanimado, tal. Eu falo, tá, me repete o que você acabou de falar. Você tem 1000 funcionários e eles estão desmotivados, tá? Me fala um pouco aí, é por causa de dinheiro, por causa de salário, por causa de reconhecimento, né? Não, o salário é bom, o salário é acima da média, tem benefício, tem isso aí, mas estão todos assim num desânimo e tal. Eu falo, meu amigo, o seu problema não é a motivação do funcionário, o seu problema chama-se liderança. Então,
Você quer, eu te dou de graça essa palestra para os 1.000 funcionários, mas eu quero trabalhar com a sua liderança. É lá que eu vou mexer nesse problema, é lá que eu vou colocar o dedo na ferida, né? Porque conforme isso que você falou, Isaac, a gente tem que entender, um grupo de liderança é um grupo diverso, né? A alta gestão que tem que tentar trabalhar para que esse grupo que está ali no meio da operação, né, que conversa para o alto, para os lados, para baixo, para frente, para trás, enfim, que quem está no meio da operação tenha uma linguagem, respeitando a singularidade de cada um, mas tenha uma linguagem com DNA, que haja uma informação, que haja uma aculturação e que todos representem aqui o mínimo que a empresa tem para oferecer na forma de comunicação. Então, todo mundo tem que carregar esse DNA. E quando falha isso é porque a coisa está começando errado, né? Em algum lugar já está vindo errado isso, porque... E se esse cara, de repente, não está fazendo aquele movimento com os seus liderados, é muito provável que a alta liderança não esteja fazendo com ele também. A liderança vai reproduzindo, né, ao longo do pipeline, aí vai reproduzindo o comportamento que recebe do líder. O líder treina em silêncio. O líder treina pelo que ele fala, pelo que ele não fala, pelo que ele faz e pelo que ele deixa de fazer. As omissões da liderança são uma das ferramentas mais poderosas para acabar com uma empresa. Né? O quanto você se omite diante de um problema. Se omitir não significa, eu vou me pronunciar, não significa ir lá resolver. O problema é que às vezes não está no seu alcance, às vezes é uma coisa complexa que depende de outras instâncias, depende de outra, mas você se fazer de cego, fingir que não está acontecendo nada e tentar ir levando a coisa de um jeito assim, né, superficial, aquela coisinha meio morna. Ah, meu amigo, é aquela coisa, as gerações mais antigas aguentavam esse ambiente. As mais novas não querem saber desse ambiente. Não querem saber. Então, é isso. Se a Juliana puder compartilhar esse slide aqui, que eu acho que isso aqui é interessante, né? Porque a gente está falando aqui disso que você falou, né? Desse case que você falou. Cara, eu tenho umas 60 pessoas que eu preciso passar uma mesma informação e ela tem que ser passada de um jeito singular, né? Que você teve 60 comunicações, na verdade, não uma comunicação para 60. Você teve 60 comunicações para uma informação que precisava chegar do jeito mais assertivo possível e que com o mínimo de perda no meio do caminho, né? Ou seja, nesse seu movimento aí, fundamentado aqui no Ken Blanker, né? Naquele, os níveis ali de liderança e tal, a informação suficiente compreende o quê nessa hora? A complexidade do problema. Você tinha um problemaço que era, caramba, não caiu o vale alimentação e alguém, pelo conhecimento que tinha, conhecimento de uma pessoa simples, um conhecimento de uma pessoa até, de repente, ser uma formação muito complexa, muito elaborada, mas na interpretação do cara, não caiu significa que ele tomou um pé no traseiro, né? E aí, poxa, é um problema complexo, ou seja, sim, a urgência para a solução, você tinha uma urgência tremenda, porque o negócio começou a cascatear, né? Mas aí você tinha que pensar que você tinha 60 interlocutores diferentes, cada um com nível de maturidade diferente, com nível de vocabulário, com estilo de liderança, tanto que você teve ruído depois, teve cara que entendeu, passou recado, legal, amorteceu o problema, absorveu o impacto, mas teve gente que passou na base do deboche. E aí? Níveis de maturidade, né? Depois ali, alinhamento das expectativas, gente, explicar o problema de verdade. O vale vai cair a semana que vem, vai cair amanhã, vamos falar com o fornecedor, foi um problema que fugiu da nossa... Ou seja, né? E por fim, meu cara, as ferramentas disponíveis, tá? Você teve que mandar e-mail, teve que telefonar, teve que mandar grupo de WhatsApp, teve que fazer visita pessoal em alguns casos, porque senão a coisa simplesmente degringolava. Então, olha como uma questão de comunicação abrange tantos fatores, muito mais além, muito mais complexo do que simplesmente, bota um aviso aí, manda um aviso no WhatsApp da galera. Ou então, bota um e-mail aí para todo mundo, bota um cartaz lá no relógio de ponto. Desculpa, né? Não vai ser assim que que a banda vai tocar. Para alguns que têm nível de maturidade, de autonomia, para interpretar o problema e decifrar o problema e tomar uma atitude positiva, pode até acontecer. Mas vamos lembrar, as pessoas são singulares, as pessoas saem todos os dias de pontos de partida diferentes, de casas diferentes, de morais diferentes, morais familiares diferentes, tá? E vão ao encontro de um objetivo em comum que se chama empresa, né? E a gente tem que meio que criar esse ambiente ético para acomodar esses interesses, essas morais todas aí representadas, dentro de um ambiente em comum, de uma linguagem em comum.
essa linguagem em comum, o nome dela é comunicação. E quem cuida dela é a liderança, para que haja um ambiente ético que, acima de tudo, reverbere em segurança psicológica, reverbere em ambiente de confiança e, principalmente, aí permita as pessoas trabalharem com vontade de trabalhar, não trabalharem com vontade de se proteger, porque aí, meu amigo, o negócio vira um terror. Pode derrubar o slide, valeu. Eu costumo dizer que o comportamento ele é aprendível ou ele é condicionável, né? Se você está num ambiente onde você lida com situações, né, que tem ali uma falha e você é exposto, é repreendido, nas próximas situações que você observa que você vai passar por aquela mesma situação, você não vai discutir a solução do problema. Você vai querer botar a batata quente na mão de qualquer outra pessoa, menos na sua. Então, porque... a sua fala é muito pertinente. Criar um ambiente onde você esteja aberto, sim, que as pessoas sejam intraempreendedoras, mas que tenha ali um controle e uma margem, até porque isso pode gerar prejuízo para a marca, financeira, etc. Porque se você tem ao contrário, as pessoas elas vão jogar a culpa para todo mundo, menos para elas. Ninguém quer ser castigado. Que ela, no final, ela vai ser exposta e vai ser agredida, né, ali dentro daquele ambiente, né, que normalmente são ambientes tóxicos e adoecedores, né? Quando você fala de... Quando eu falo de diversidade e inclusão, eu digo muito que, independentemente da discussão, o ambiente para ser diverso, inclusive, ele tem que ser seguro fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. A pessoa ela precisa ser quem ela é, e aí é espírito, não estou falando de dogma religioso, não. E psicologicamente de ela poder pensar e falar e expor, independente se haja ali divergência no assunto. E normalmente as empresas não são. Né? Esse discurso de você, né, ter eu vou te trazer um exemplo claro, né? Quando eu falo de comunicação, quando eu ministro PDLs, e aí sempre vem problema quando eu vou para indústrias, principalmente, porque a indústria é uma esteira de produção. Você tem ali vários líderes, cada líder monta uma peça e no final você tem esse produto. E aí você vai ter o problema de, por exemplo, de você ter a capa azul para um celular vermelho. E no final, tu não tem o celular vermelho porque em algum momento o líder tal não conversou com o líder da capa. E aí eu pergunto, tá, gente, vocês estão esperando o quê? A empresa agradecer e se despedir de vocês e contratar outro? Que a gente falou, né? Daquela resolver isso. Ah, não, mas Aí as pessoas confundem comunicação com dar bom dia e boa tarde. E aí, normalmente, quando eu faço, né, eu sempre faço a vistoria, até para trazer elementos, eu digo assim, cara, a tua operação é a última, tu passa por todo mundo. Por que tu não bate no ombro do teu colega e diz, cara, tô com um problema, tá sem material para a capa vermelha, por isso eu tô produzindo a azul. Tu consegue mudar a tua produção para no final a gente produzir vermelho junto, porque tu vai produzir o azul e eu não vou ter simples. Ah, não, mas eu mandei no grupo do WhatsApp. Aí eu digo assim, gente, alguém abre aí o grupo do WhatsApp? 100, 200, 300 líderes, indústria que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Cara. Quem é que vai... Não, mas tá aqui. Aí o que é que eles ainda fazem? Não, printa a mensagem. Manda a mensagem, eu mandei. Para quando explodir o problema... Não, gente, mas está aqui, ó. No dia tal, quando eu identifiquei, eu mandei a mensagem avisando que não tinha matéria-prima para produzir o vermelho. Por isso, proativamente, porque ele está sendo proativo, eu estou produzindo o azul. Percebe? Sim. Ele está fazendo o melhor que ele pode fazer com o recurso que ele tem. Mas, aquela coisa, né? O jogo veio errado lá de trás, cara, né? É legal até compartilhar esse slide, Juliana, porque isso aqui ajuda a representar bem isso que o Isaac falou aqui, né? Essa frase ela é crucial, cara, porque onde falta informação sobra espaço para imaginação, né? E às vezes, Isaac, uma coisa que você colocou aí numa linha de produção, eu já trabalhei com empresas assim, é onde as pessoas produziam plástico, o plástico matéria-prima para ser utilizado na transformação de produtos em outras empresas. Ou seja, o cara passava o dia inteiro, às vezes, apertando um botão
de uma máquina que cuspia plástico picado de cor diferente, código diferente, enfim, de nível térmico diferente, de complexidade. Mas o cara, assim, o produto do cara o que quer? Cuspir plástico picado, ensacar e botar num caminhão. O cara não fazia a menor ideia do que, para que aquilo servia, para onde aquilo ia. Ele seguia uma tabela, seguia uma conta, tinha que encher o saco de plástico lá e mandar para o caminhão que ia chegar. Cara, você imagina, né? Aí você começa a falar já de propósito, né? Você começa a falar, pô, o que eu tô fazendo aqui dentro, cara, né? Você imagina alguém perguntando para esse cara, é legal, você trabalha na empresa tal, o que você faz lá? Ah, eu guspo plástico o dia inteiro. Cara, imagina como que isso fica, né? Imagina perante uma família, qual que é o nível de orgulho que esse pai tem, ou a mãe tem de chegar na família e falar, ei, papai, como é que foi o dia hoje? Ah, eu cuspi plástico o dia inteiro, foi emocionante, né? Plástico de tudo quanto é cor. O cara não faz ideia do que significa, tá? Agora começa a conectar ele com aquilo que... O ponto final, né? O lugar final onde aquilo que ele participou, né? Chega. Como isso impacta o mundo lá fora. Pronto. Às vezes você fica falando de propósito, o Ikigai, não sei o que, aquela coisa. Gente, é bacana, é legal. Mas na realidade complexa, multifacetada, extremamente diversificada que é a nossa, né? Falar com esse cara que está lá na linha de produção e tentar traduzir para ele propósito é uma situação muito mais simples do que pensar e tentar fazer ele responder um treinamento. Como o seu trabalho salva o mundo? Cara, não, a gente tem que salvar mesmo, faz parte do negócio, mas imagina a distância disso, né? Na cabeça do cara que tem um nível de trabalho que não é tão complexo, que é um trabalho de pura tarefação. Mas você tem que criar propósito para isso, tem que olhar como ele impacta todo o negócio, tá? Então, aí você imagina, né, cara, como isso vai longe, né? E aí o caos está aí, né, representado na figurinha aí, né? Todo mundo... Você tem os fatores internos que precisam ser bem administrados, né? Aí você vai ter controle, você vai ter procedimento operacional padrão, você vai ter as ferramentas que a gente vai usando... Né, a gente vai usando para minimizar, né? E aí você tem fatores externos que você não controla, né? Quando a gente compreende isso, facilita um pouco. Você precisa ter rituais obrigatórios, porque voluntário não vai acontecer, para minimizar essa falha na comunicação, porque você gera uma ruptura, né? Você falou de um negócio que é o evento externo que você não controla, principalmente diante desses. Tá? Mandar a real, não fingir que não está nada acontecendo, não fazer de louco, sabe? Realmente trazer, gente, a situação é essa, tá assim assado, cliente, o problema está aqui, o mercado, fornecedor, concorrência, política, clima, tudo. Você tem que ter essa conversa sempre aculturando as pessoas dentro daquilo que impacta o negócio. Porque a única coisa que eles sabem, né, para evitar o quê, Isaac? Aquilo que aconteceu na empresa lá. Para o trabalho do cara não ficar circunscrito à percepção de que ele está empregado porque o vale alimentação caiu. Entendeu? Não ficar... Esse é o indicador que o cara tinha a menor ideia do que era política, impacto, fatores aí macro, tal, lógico, traduzindo isso para a linguagem de cada nível que você tem ali dentro. Mas não pode deixar a coisa tão solta assim. Então, líderes, vamos nos comunicar melhor. Não é fácil, né? Eu já fui líder, eu tinha um time de 10 pessoas. São complexidades diferentes, né? Por mais que você conheça as pessoas, seja próximo, né? Os rituais que acontecem facilita essa comunicação, né? Você ter rituais onde você vai ouvir as pessoas sem julgamento, né? Onde você vai fazer alinhamento simples, como falar de meta, falar de indicador. Muitas empresas não falam com seus colaboradores, se vestir a camisa, a pessoa nem entende por que ela está ali, ela nem compreende, como você falou, fica cuspindo plástico, ela não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Você falar de vestir a camisa para essa pessoa, ela diz, imagina, eu só aperto um botão. O que é vestir a camisa? É para vir de uniforme? Vai pensar, para vir de uniforme? Ele vai entender isso, no nível de complexidade. Vai entender. Não, mas eu já vi, já está aqui, o logo da Bihome aqui no meu peito, então eu já visto a camisa, gente, todo dia. Pois é. Né? E as empresas, elas fazem convenções, resort, 2, 3 dias, palestrante, e aí você tem aquele flow, porque sai todo mundo animado, todo mundo pilhado, e no outro dia não tem nenhum alinhamento das atividades da semana. Aqui, meu amigo, entra a revolução um pouquinho com toda a sua força, porque é o quê, né?
toda a convenção, todo o treinamento, de certa forma, a gente está falando de uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar, uma mudança de cultura. Agora, se essa mudança ela fica circunscrita ao palco, à euforia, ao momento de dança, de música, e legal, o pessoal fica inspirado, todo mundo energizado, tá? E aí vem a grande pergunta que eu coloco no colo das organizações e da liderança, principalmente. Que condições nós estamos criando para que as pessoas permaneçam tempo suficiente na mudança para que a mudança aconteça? Porque mudança é processo, não é um evento. A convenção é um evento, o treinamento é um evento, a palestra, a fala do presidente, o café com o presidente, tudo isso é evento. Agora, que condições e que inputs, que rituais que a gente está levando para o dia a dia, né? Fazendo com que isso se encaixe na rotina. Porque eu vou te falar, líder, tá? Quando você resolve fazer alguma coisa nova, a rotina vai atritar, tá? Mas é a mesma coisa que você pensar em fazer uma atividade física. Quem faz atividade física para valer tem isso na agenda, não é uma coisa aleatória. Ó, de tal a tal hora eu tô na atividade física, não me incomode, eu não vou marcar nada para esse horário, nada vai substituir isso, a não ser uma coisa urgente, que é outra história, mas dentro do dia a dia eu não posso ter uma rotina sobrepondo aquilo que é importante. E é o que acontece, ele faz uma reunião num dia, faz uma no outro, faz no outro, na terceira semana, quarta semana, aconteceu uma situação qualquer, ele precisou estar ali, já mata a reunião. Aí na outra semana, não teve nenhum problema, né? Então vamos fazer quinzenal agora. Não teve nenhum problema. E aí as pessoas vão cada vez mais em silêncio, né? Porque é aquela história, né? Você vai levar numa reunião. Se a reunião tá todo mundo saindo em silêncio e concordando, meu amigo e minha amiga liderança, você tá com um problemaço, viu? É o mesmo problema que um professor tem no final da aula, o Isaac, sabe? Lembra daquela cena clássica de final da aula, né? Que a gente chegava, o professor chegava assim no final da aula, faltando 10 minutos para terminar a aula, e falava assim, gente, tá aqui, explicamos, tal, conversamos, alguém tem alguma dúvida? Né? Aí todo mundo, não, professor, tá tudo beleza, entendemos mesmo, entendemos tudo. Legal, então semana que vem teremos uma prova. Na prova, o que acontece? Todo mundo se lasca, né? Então, é aquela coisa, né? Agora o professor ou o líder, aí entra o paralelo, né? Ou o líder. Gente, vamos imaginar, passamos uma reunião, passamos uma diretriz, passamos um roteiro, passamos uma matriz de responsabilidade e tal. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo vai ficar em silêncio, óbvio, ninguém vai querer se expor, se vulnerabilizar. E aí depois você tem um caos, porque ninguém entendeu nada, tá um perguntando para o outro. Mas aí o que o líder faz? Ele não confia no líder, não tem relação de confiança com o líder, ele vai fazer. Tem um vídeo maravilhoso que eu amo, que é da galocha amarela. Não sei se vocês já viram. Não vi ainda. O dono da empresa chega no galpão, aí ele pega a galocha e ela tem 2 furos na lateral dela. E aí ele olha para os caminhões encostando, levantando as tampas e um monte de galocha com furo feita. E aí muda a imagem para o cara da operação, todo orgulhoso, quando ele tira a folha, a RT do fichário, o fichário tem 2 furos. Aí ele olha assim, todo orgulhoso, porque no pop a galocha tem 2 furos. E aí ele olha um monte de galocha furada. Onde falta informação, sobra espaço para imaginação. Justamente. E aí vem a ruptura, a falta de confiança. Né? E aqui, mais uma vez, eu gosto muito dessa fala de fraqueza e fragilidade. Sim. Dizer um não ou não responder, há uma diferença. Tem sim. Fugir de uma resposta que você não sabe. Há pelo menos 50 tons de não para você usar, entendeu? Eu não sei, mas eu vou procurar o PCP e eu já te trago a resposta. É isso, e aí, muitas vezes, a gente quebra esse elo de confiança que é muito delicado, é muito difícil de você, inclusive, você resgatar quando você perde. Já falou com o teu líder? É o que eu mais escuto. Não, eu falo com ele, ele não me responde, eu falo com ele, por isso eu vim direto.
Esse E aí líder, você precisa esse líder está sempre com a base ter. esfarelada. Esse cara está com a base Você esfarelada. precisa Né? fazer esse trabalho de retroalimentação. Olha, o seu papel, você precisa, estamos aqui, o apoio, para que ele entenda que ele é o principal. Quando você faz pesquisas, né, de comunicação, de canais de comunicação, você tem lá o mural, você tem a Bihome, né, você tem o e-mail, mas sempre o colaborador ele vai preferir o líder. Vai. Porque é quem está ali com ele no dia a dia, né? Quem deve estar ali com ele no dia a dia. Edu, Gente, há 40 minutos atrás a gente alinhou essa conversa e já acabou a conversa. É loucura, né? A gente vai ter que marcar o 2, Bitalks Especialista 2. A trilogia. E aí, ao longo dos nossos encontros, com certeza vocês verão mais vezes, Eduardo, que para mim sempre é um grato presente tê-lo, entrevistá-lo e trazer, né, aqui para conversar com vocês, porque é um cara incrível, de uma mente assim, que sempre nos leva à reflexão. Então, Eduardo, muito obrigado. Ju, coloca aqui os contatos do Eduardo para você que não conhecia, vai seguir ele no @EduZugaib, ZUGAIB, Edu Zugaib, ou no LinkedIn você vai encontrá-lo através do Eduardo Zugaib Palestrante, né? Também vamos colocar na descrição aqui do vídeo os contatos, né? Ele que é escritor e palestrante, né? Pesquisador do assunto. Então você também pode convidá-lo para fazer um trabalho com a sua liderança, para ministrar um PDL, uma convenção, ou também um treinamento aí para o seu time. Com certeza vai aí contribuir para o seu processo, né, de comunicação, porque é um processo, né, Edu? Processo. A gente sabe que a comunicação ela sempre vai estar em constante aprendizado e mudança também. E aí, o recadinho final, Edu? Bom, lembra que a gente falou daquele professor? Vou deixar até uma dica para a liderança aqui, né? Aquele professor que termina a aula e pergunta, e aí, todo mundo entendeu? E ninguém fala nada. O bom professor e o bom líder faz o quê? Tá bom, então me expliquem de volta o que vocês entenderam. Isso é escutar. Não é só escutar o que está correndo pelo corredor. Isso é importante também, mas é você, assim, investigar. E se a pessoa falar alguma coisa que não tá correto, não é transformar isso num momento de constrangimento, de humilhação, de bronca pública. Não, gente, peraí que a gente está precisando preencher algumas coisas aqui, certo? Então, é isso, tá? É um exercício tão simples, mas que promove tanto milagre corporativo, né? Só o milagre de não ter prejuízo, o milagre de não ter gente querendo ir embora porque não recebeu o vale-refeição, enfim, esses milagres, né, que a gente vai encontrando no dia, o milagre do cara entender o que ele faz com o plástico picado que está no saco, os pequenos milagres que vão provando para nós mesmos, para a organização, para as pessoas que estão conosco e também para a sociedade como um todo, né, para o nosso tecido social, porque vale a pena contar conosco como liderança. Esse é o recado, Isaac. Obrigado, querido. Eduardo, muito obrigado. Você que está aqui no terceiro episódio do Bitalks, muito obrigado pela sua atenção. Fica ligado que a gente vai trazer mais conteúdos para você como esse. A gente já tem aí o próximo Bitalks, que vai ser com o case da Aço Cearense, uma das maiores metalúrgicas que a gente tem no nosso país. Então a gente vai ter aqui a presença do time de comunicação contando como que eles se comunicam, né, com os colaboradores que estão aí em várias unidades, né, do Brasil. Eles vão apresentar um pouquinho para vocês. Então se conecta com a gente. Eduardo, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um obrigado e até o próximo Bitalks.